Olá, tudo bem? Hoje eu vou te dar 8 dicas de como melhorar a sua saúde mental. Bem, primeira dica: pratique a meditação. Os orientais já nos ensinaram, grandes mestres da meditação já nos ensinaram, os monges, que nós devemos nos encontrar com nós mesmos, nós devemos nos conhecer um pouco mais. E a meditação é uma forma muito bacana de você observar sua mente, de você se auto-observar, de ter um autoconhecimento, de saber um pouco mais de você, de tentar se entender, né? Então, praticando a meditação, nós temos uma autociência, nós temos um autoencontro, né? Nós sabemos de nós mesmos, sabemos um pouco mais sobre nós. Então, isso pode ajudar, pode contribuir para uma boa saúde mental, para nós melhorarmos enquanto pessoa, enquanto seres humanos. Quando meditamos, nós convergimos todos os nossos problemas, todos os pensamentos, paramos de observá-los e observamos a mente, observamos como a mente pode trabalhar para que todos os problemas eles sejam resolvidos, né? Então é isso, pratique a meditação, tenha autoconhecimento. Segunda dica, pratique atividades físicas. Todos nós aprendemos na escola, todos nós aprendemos na televisão, aprendemos em inúmeros lugares que as atividades físicas elas são muito imprescindíveis para uma boa saúde, tanto física quanto mental. A atividade física ela ajuda muito contra transtornos mentais como, por exemplo, depressão, ansiedade. Pessoa que é muito ansiosa, chega no final da noite, lá no início da noite, quando vai querer dormir, lá para as 10 horas mais ou menos, que é o normal, que a grande maioria das pessoas dormem mais ou menos umas 10 horas da noite, entre 10 e meia-noite. As pessoas elas têm uma grande concentração de pensamentos, uma grande hiperatividade mental. Então, a prática de atividades físicas, elas vão organizar essa questão da hiperatividade mental, do excesso de pensamentos, né? Pessoas com déficit de atenção também são muito bom recomendar a prática de atividades físicas. Pessoas com alguns transtornos depressivos são muito bom. O médico neurologista vai prescrever certamente isso, vai dizer para praticar atividades físicas por conta da ativação da dopamina, do hormônio da dopamina, que trabalha com a concentração, com a atenção. Ali a atividade física ela ajuda a ativar esse hormônio que é tão importante para a nossa concentração. E muitos outros problemas mentais eles são ajudados com a atividade física. Terceira dica: durma bem. Sabe-se muito bem que dormir bem é muito importante. Dormir bem é imprescindível para quem quer ter uma boa saúde mental. Não tem como você não dormir e querer que o seu cérebro seja forte, que o seu cérebro suporte. Não tem como. A amígdala cerebral só responde quando nós descansamos ela, depois de ela trabalhar todo um dia. Entende? Por que muitas pessoas tendem a ter problemas mentais? Às vezes é por causa disso, não descansa o suficiente. Às vezes vai dormir meia-noite, precisa acordar cedo para ir para a faculdade, para o trabalho, e acaba não dormindo tanto de horas que é necessário. Geralmente são aplicadas 8 horas de sono na grande maioria das pessoas, mas existem genéticas e genéticas, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem gente
gente que dorme 6 horas e se sente muito bem, tem gente que dorme 5 e se sente muito bem, tem gente que dorme 8 horas e se sente muito bem, enquanto tem gente que dorme 12 horas e não se sente bem, entendeu? Às vezes precisa dormir até mais, tem gente, óbvio que 12 horas já é um distúrbio do sono, isso aí precisa ser trabalhado com ajuda profissional, e também depende muito, entende? Depende muito varia de uma pessoa para outra pessoa, o ato de descansar, mas basicamente a gente precisa das horas de sono todas completas. Não existe plausibilidade para a gente dormir fora da quantidade de horas que a gente precisa, senão a nossa mente não consegue assimilar as coisas. A gente fica com problemas de concentração, problemas de atenção, esquecimento, as pessoas tendem a ter vertigens e tonturas. Então vamos dormir bem, vamos descansar bem, e você vai ver a diferença disso. Quarta dica: ame-se. Ame-se como se você fosse seu próprio namorado, como se você fosse sua própria namorada. Ame-se, se estude, se ame, se cuide, se aproveite, como se você fosse morrer amanhã, como se você fosse não existir daqui a segundos. Ame-se. Ame-se, tenha amor próprio. Como você desenvolve isso? Com todas as outras etapas, com todas as outras dicas que eu falei e as que eu vou falar ainda. Ame-se, pratique as atividades físicas, medite, se conheça, saiba quem você é. Isso é muito bom, isso é muito importante ter amor próprio. Muitas pessoas cometem suicídio, entram em estágios depressivos, em estágios ansiosos, porque não tem amor próprio. Ama os outros primeiro e não ama a si antes de amar os outros. A gente deve se amar antes de amar os outros. Eu me amo primeiro antes de amar o outro. Isso é básico. Se ame, se cuide. Faça seu cabelo, faça suas unhas, compre uma roupa bacana. Se não tem muita grana para gastar em uma coisa muito cara, compre uma coisa simples, mas que você se sinta bem usando. Faça coisas simples, mas que você se sinta bem o tempo todo. Esteja bem consigo mesmo. Se ame. Você é a pessoa mais importante para você. Você tem que colocar isso. Você tem que ser a pessoa mais importante para você. Está tudo na sua mente. Você é muito importante para o universo. Só precisa descobrir o tamanho, o grau dessa importância. Que é imenso, né, gente? Quinta dica: melhore sua alimentação. Muitas vezes a gente come um alimento em excesso, sei lá, ou come em menos quantidade. Às vezes a gente tem dor de cabeça, tem vertigem, tem náuseas, tem vontade o tempo todo de vomitar. Tem outras pessoas que não tem isso, mas às vezes tem sono, desenvolve sono porque come demais. Tem estudos falando sobre isso. Quando a pessoa come além do interessante para a realização da digestão, ela começa a ter sono, começa a ter problemas com a questão da insônia, problemas de saúde mental. Então a alimentação precisa ser controlada. Você precisa se alimentar corretamente para a sua saúde mental correr bem. Não tem sentido se alimentar mal e achar que vai estar bem, entendeu? Não adianta fazer atividade física, praticar a meditação, se amar e não ter uma alimentação muito boa. Portanto, a partir de hoje, procure seu nutricionista e melhore sua alimentação. Sexta dica: procure uma ajuda profissional. Isso é o imprescindível.
Procure uma ajuda profissional se você quer se conhecer, se você tem problemas, se você pensa negativamente, se você precisa de ajuda, procure uma ajuda profissional. Falar com um amiguinho não adianta, pessoas que você conhece, seus pais, não conte pra eles seus problemas. É muito bom a gente não guardar as coisas. Quando a gente desabafa, a gente entra no mundo na verdade não entra no mundo, né? Tem um livro que eu li que ele fala assim, quando a gente guarda a nossa mágoa pra gente, nosso problema pra gente, esse problema fica grande. Quando a gente divide com outra pessoa, o problema fica médio. Entendeu? Então é 50% para cada um. Então, quando você divide com outra pessoa, ela chora junto com você, isso é muito bom. Mas só que a gente tem que praticar o ato de conversar com um profissional especializado, que já entende, já tem experiência com isso, já está há um tempo trabalhando com isso. Então procure uma ajuda profissional, procure um terapeuta, como nós temos aqui, eu sou terapeuta, e você pode me contatar, você pode ir lá, vou deixar meu Instagram aqui depois para vocês verem minhas publicações, vou deixar as dicas lá para vocês lerem depois. Procure ajuda profissional, se ame, cuide de você mesmo. 7ª dica: faça amizades. Isso é o principal. Isso é um dos principais, na verdade. Faça amizades, conheça pessoas, tenha relacionamento interpessoal. Isso vai ser muito bom para você. 8ª e última dica, não menos importante: tenha paciência com você mesmo. Isso faz parte do auto-amor, do amor próprio. Tenha paciência com você mesmo, tenha paz interior, se ame, se cuide. Enfim, resumindo tudo, o mais importante aqui é se conhecer, se amar, amar a todo instante você mesmo. Então, deixo pra vocês, amigos, tenham o modo zazen conectado em vocês, sejam zen. Eu agradeço a todos vocês, até o próximo vídeo. Zen a todos.